Hoje a gente retoma nossas conversas, nosso curso, e hoje a gente vai falar sobre o Sócrates interpretado pelo filósofo dinamarquês do século XIX, Søren Kierkegaard. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma obra que está aqui nas minhas mãos, chamada O Conceito de Ironia. E a gente vai tentar perceber um pouco a interpretação que esse filósofo dinamarquês tem sobre a figura do Sócrates, né? Então, só uma nota histórica antes da gente começar, né? Esse trabalho aqui, escrito pelo filósofo, ele é de 1841. O filósofo nasceu em 1813 e 1855, portanto ele tinha aí à época 26 anos, né, quando produziu esse trabalho. E nesse trabalho ele dialoga tanto com a tradição filosófica antiga, né, da interpretação do Sócrates, né? Esse livro dele é composto de duas grandes partes. Numa primeira parte, ele vai tentar perceber um pouco da ironia através da interpretação, vamos dizer assim, dos pensadores antigos, né? Então ele vai falar sobre Platão, sobre Xenofonte, sobre Aristófanes, né? Perceber um pouco esse Sócrates a partir de vários diálogos platônicos, de várias dessas obras antigas, né? E na segunda parte do trabalho, ele vai falar um pouco mais sobre a ironia, a interpretação da ironia no contexto romântico e um pouco da crítica hegeliana também, que ele já havia apontado na primeira parte, aparece aqui. Então ele vai falar de autores românticos, né? Fichte, Schlegel, Tieck, Asti, alguns dos autores românticos interpretando a ironia, tá? Hoje aqui, o meu intuito é apenas falar dessa obra de 1841, que foi, na verdade, vamos dizer assim, a tese seria a dissertação de mestrado, à época, né, do Kierkegaard na Universidade de Copenhague. E eu quero falar um pouco mais aqui de uma parte muito detida, na verdade, que é uma parte que está num pequeno capítulo da primeira parte, onde ele vai falar que esta concepção, né, ou seja, a ironia, é uma concepção necessária. Então hoje eu vou tentar falar apenas um pouquinho dessa parte, para a gente poder ter uma noção da interpretação kierkegaardiana sobre o Sócrates, né? Então, com isso, eu começo percebendo logo do início do texto do Kierkegaard, né, nessa parte chamada Esta Concepção é Necessária, ele começa falando que a vida do Sócrates é uma espécie de pausa na história universal, né? Isso é muito interessante perceber porque tem um significado um pouco por trás disso, né? Parece que a história universal tem uma grande marcha, a história universal tem um grande movimento, e até no contexto, se a gente pensa do século XIX, onde, por exemplo, o ideário de progresso é um ideário bastante marcado, bastante, vamos dizer assim, figurava entre as coisas que se pensava muito à época, especialmente na esteira do que Hegel pensou sobre o progresso, né? E do que a sociedade do século XIX pensava sobre o progresso, ou seja, somos nós que estamos degraus à frente e olhamos para os que nos antecederam. E a gente sempre faz um julgamento histórico, né, a partir da nossa condição nessa história. Então é sempre como se nós tivéssemos adiante daquilo que nos antecedeu. Então, a partir disso, é muito curioso olhar que o texto, né, que começa aqui nessa edição aqui que eu tenho na mão, aqui, edição de 1991, na página 156, né, é uma parte chamada capítulo 3, né, onde ele fala sobre essa concepção é necessária, aqui ele começa percebendo que o Sócrates seria uma espécie de pausa na história universal. E pausa é um significado importante para perceber um mundo que está em movimento e que talvez era preciso ter uma pausa para perceber o que Sócrates quis talvez nos apontar. E talvez a estratégia socrática, o próprio modo de ser socrático, o modo de pensar e o modo de se relacionar, e essa ideia de pausa não parece, portanto, fortuita, não parece, portanto, despropositada. Sócrates é uma pausa na história universal. Sócrates, na verdade, coloca como que a história universal para pensar sobre si mesma. Mas para pensar sobre si mesmo é preciso ter uma pausa. É preciso parar um pouco o que está em constante movimento para poder olhar para si mesmo e olhar para as coisas
com as quais a gente se relaciona. Então, a primeira coisa que eu chamaria atenção nesse texto do Kierkegaard talvez seria a expressão que aparece aqui de Sócrates como uma espécie de pausa na história universal. Isso é bastante interessante da gente imaginar e daria para pensar muitas coisas a partir daqui, né? E um outro aspecto que ele vai apontar é a figura do Sócrates como negatividade. Então ele começa a pensar aqui nessa obra, né, que o Sócrates sempre foi tomado na história universal, a gente percebeu isso também na interpretação que tem do Hegel, né, como um pensador, especialmente por conta do uso da ironia, como um pensador que a gente pode dizer assim, aponta, né, para a negatividade, ou seja, ao invés de trazer um raciocínio positivo, ou um sistema pronto ou acabado, né, ele mesmo não deixou nada por escrito, outros escreveram sobre ele, parece que o que está por trás do método socrático, se a gente puder pensar a ironia enquanto um método, é na verdade um grande nada, né? É um grande tipo de negatividade, porque ao invés de afirmar coisas, né, a ironia parece que coloca sempre perguntas, e ao colocar sempre perguntas, ela desmonta certezas, né, certezas dos interlocutores com os quais Sócrates dialogava. Então o Kierkegaard aponta aqui na sua leitura que o Sócrates ele é um pensador negativo, por assim dizer, e é um pensador que talvez nos coloque ou nos aponte para os problemas do nada, né, no pensamento filosófico. Mas ao invés da gente pensar que talvez um pensador negativo é só alguma coisa de ruim ou alguma coisa que não produz, a própria palavra parece carregar em si uma certa carga, né? Quando a gente diz que algo é negativo, o Kierkegaard tenta pensar esse negativo e esse nada como aspectos importantes do próprio ato de pensar. Então, ao invés da gente querer rapidamente partir desse Sócrates como uma espécie de ponto menos importante da história da filosofia para chegar a algo positivo ou a algo que a gente afirme com mais certeza, e talvez chegar, por exemplo, a sistemas, né? Ou a coisas mais sistematizadas como o pensamento de Platão, como o pensamento de Aristóteles e outros, o Kierkegaard talvez quer se demorar, quer talvez, para usar com uma linguagem que ele mesmo usa, quer talvez fazer uma pausa nessa figura do Sócrates enquanto pensador negativo. Quer pensar esse nada não num sentido meramente simplório da expressão nada como coisa nenhuma, mas ele quer pensar talvez sobre se haveria por trás do nada ou por trás dessa negatividade algum tipo de significado. E caso exista algum tipo de significado, qual seria ele? O que ele ensinaria para a gente, o que ele ensinaria para a própria história da filosofia, tá? Então esses são aspectos, acho que importantes para ressaltar no texto, né? Porque ele está tentando dizer que essa concepção, ou seja, a ironia, seria uma concepção necessária, né? Ele vai, nesse texto, demonstrar, ao mesmo tempo, uma concordância, discordância com Hegel, e ao mesmo tempo a gente vai perceber, por exemplo, no decorrer do texto, até expressões onde ele toma o Hegel como um sábio, alguém que percebeu algumas coisas sobre Sócrates, percebeu de maneira sábia, alguém até que se coloca diante de outras posições, como por exemplo da posição romântica, um pouco exagerada, como sábia, e curiosamente aqui a gente tem uma certa duplicidade. O Hegel parece ao mesmo tempo ser criticado, mas ao mesmo tempo pode ser defendido em algumas circunstâncias, né, e tomado como um sábio. Então ele vai perceber um pouco o que é esse pensamento, né, através do que ele vai chamar de pensar pela via da negação, pensar o Sócrates pela via da negação, né. Ele toma o Sócrates, como também pensavam alguns intérpretes, né, por exemplo, a gente percebe isso nos textos de Platão, como uma espécie de presente divino, e o Sócrates seria uma espécie de, para o Kierkegaard, né, lendo os antigos e lendo a tradição filosófica, ele percebe o Sócrates como uma espécie de ponto de virada, né, na história da filosofia. E ao pensar que o Sócrates é um ponto de virada, resta-nos problematizar o que isso significaria. Se o Sócrates é um ponto de virada, nós temos um problema, porque nós temos um problema para saber o que é que antecedeu então o Sócrates. Então a gente precisa ter clareza do que antecede o Sócrates. Se ele é um ponto de virada,
para além da gente dizer, ele é um ponto de virada, cabe saber por que é que ele é um ponto de virada. Mas ao levantarmos essa questão de por que é que o Sócrates é um ponto de virada, a gente precisa ter um pouco mais claro o que antecedeu o Sócrates. Por isso a gente até fala, né, no decorrer da história da filosofia, em pensadores pré-socráticos, que talvez não sejam só pré-socráticos no sentido cronológico, mas talvez sejam pré-socráticos também no sentido temático, das coisas com as quais trabalhavam e depois as coisas com as quais Sócrates vem a trabalhar, né? Vem a pensar. Então esse é o primeiro ponto, pensar quem antecede o Sócrates. Ao mesmo tempo, a gente pensa também nos sucessores do Sócrates. O que vem depois do Sócrates? O que ele lega para a posteridade? Né? O que vem depois do Sócrates? E talvez com isso a gente está pensando na atualidade do Sócrates. Mas na atualidade do Sócrates, não só como o momento ou o tempo em que ele viveu, mas pensar que o Sócrates parece que no decorrer da história, isso é um pouco paradoxal no pensamento do Kierkegaard, o Sócrates vai adquirindo sempre muitas facetas e sempre muitas atualizações. Ele vai o tempo todo sendo atualizado. Então, a cada situação, Sócrates não é só um ponto que ficou na história. O Sócrates parece que representou uma espécie de desafio para a história da filosofia. Então, através de figuras as mais variadas em mais variadas épocas, a figura do Sócrates é como se ela fosse reatualizada o tempo todo. O Sócrates não é só um ponto que estava na história, mas é um ponto que passa a ter significado para tudo que vem depois. Então, vários pensadores, em várias épocas, de alguma maneira, continuam e atualizam e reatualizam o legado socrático. Isso talvez é uma das maiores riquezas, né, do pensamento socrático, e o Kierkegaard percebe isso muito bem aqui no seu texto. Uma outra coisa para a qual o filósofo nos chama atenção, o filósofo Kierkegaard, é que não basta só falar da decadência do Estado grego, né? É muito comum a gente pegar textos de introdução à filosofia, mesmo no próprio Hegel, mesmo em outros intérpretes, e é um elo muito comum perceber a decadência do Estado grego, Sócrates presente nessa decadência, como Sócrates foi uma voz crítica dessa decadência, como Sócrates foi uma voz crítica do certo tipo de helenismo, né? Isso é percebido historicamente, filosoficamente, nos diversos autores e temas com os quais a gente lida. A gente pode perceber isso muito bem. Mas, aos olhos do Kierkegaard, seria mais importante perceber o que estaria por detrás dessa história da decadência, né? Do Estado grego. Quais os personagens, quais as coisas que estão por trás desse helenismo decadente que ele vai assim apontar, né? E com isso, para perceber um pouco a decadência do Estado grego, ou para perceber, vamos dizer assim, alguns atores da decadência do Estado grego, ele chega até um ponto muito central, que é bastante importante para falar do Sócrates, sem o qual a gente não consegue falar nem do Sócrates, nem do Platão, nem do contexto daquilo que o Hegel chamou dos socráticos, né, como a gente viu na semana passada. Ele chega na sofística. Então ele vai chegar aos atores, vamos dizer assim, da sofística, né? Aos vários atores que a gente percebe, por exemplo, nos diálogos de Platão, e como a gente comentou aqui, pouca coisa chega integral da sofística, mas a gente tem alguma coisa de Protágoras, de Gorgias, né? De outros intérpretes através, por exemplo, dos textos de Platão. Uma coisa que o Kierkegaard vai perceber na sofística, e ele percebe no contexto, né? Quem eram esses sofistas, para quem eles vendiam a sua arte, o seu saber, a sua técnica, ou qualquer coisa que o valha, o Kierkegaard faz uma crítica bastante atualizada quando ele percebe que a sofística, no fundo, ela tem um grande apelo a uma coisa que ele chama aqui de cultura geral, né? E a cultura geral estaria ligado a saber um pouco, algumas poucas coisas, ou saber um pouco do possível sobre vários assuntos. Então ele chama isso de uma espécie de cultura geral. Diz o Kierkegaard aqui no texto que os sofistas eram mestres em ensinar um pouco do que ele chamou de cultura geral. E a cultura geral era um pouco disso, né? Como diz o próprio nome, perceber a formação, perceber a cultura e perceber aspectos dessa formação e dessa cultura. E conseguir vender, transmitir para aqueles que podiam pagar,
né, e para aqueles que precisavam se posicionar socialmente, né, vender para esses porções de cultura geral e porções daquilo que talvez a gente poderia chamar como útil, né, para o seu ofício. Então, aquilo que pode ser útil para um orador, aquilo que pode ser útil para um político, aquilo que pode ser útil para alguém de uma classe dirigente. O Sócrates, o Kierkegaard percebe isso e percebe que os sofistas seriam, na verdade, grandes mestres dessa arte da cultura geral. E aí, na oposição a isso, e talvez para pensar o que isso significava num sentido ampliado, é que vem a figura do Sócrates. O Sócrates talvez coloca um pouco uma certa tensão sobre essa questão da cultura geral, trazida, explorada pelos sofistas. Então, em que medida a gente está aprendendo algo de fato, em que medida a gente está investigando algo de fato, em que medida algo de fato tem uma ciência quando está voltado para o âmbito dessa cultura geral. Então, essa questão talvez é uma questão das mais profundas, né, que a gente vai perceber nesse Sócrates relatado pelo Platão e nessa oposição com o raciocínio sofístico da época, né? Assim sendo, o Sócrates vê, né, e o próprio Kierkegaard percebe isso aqui também no trabalho dele sobre Sócrates, uma espécie de lado dúbio nessa cultura geral, né? Um lado que a princípio parece interessante, mas um lado que ao mesmo tempo pode ser só um monte de informação, sem uma devida elaboração sobre as coisas, porque não teria uma investigação mais profunda, não teria uma ciência mais profunda sobre essas coisas, né? E o que talvez mais coloca Sócrates na oposição a isso é que, para os olhos dos sofistas, né, tudo, na verdade, ou poderia ser verdade. Tudo poderia ser provado. Né? Então você teria uma tese, mas a tese poderia ser o contrário da tese que se tem. Então o problema da verdade para os sofistas passa a ser aqui, a gente poderia dizer, bastante relativizado. Ou seja, ora você pode estar de um lado da verdade, ora você pode estar do outro. Talvez uma descrição que a gente percebe nesse sentido da crítica é quando a gente percebe o Aristófanes, por exemplo, na comédia grega, que o Kierkegaard explorou bem aqui na primeira parte também, percebendo, e ele faz essa crítica aí no contrário para o Sócrates, né? Tomando o Sócrates como um sofista, quando ele diz que existe o raciocínio justo e o raciocínio injusto, e que a gente poderia, na verdade, ora estar de um lado e ora estar do outro. Então ele começa a perceber que o Kierkegaard começa a apontar, a partir desse texto, em que medida, na verdade, a própria ideia de verdade passa a ser relativizada por sofistas. Ou seja, a verdade é o que se pode provar de um lado e ora que se pode provar do outro. Então esse talvez é o grande problema, né? O Sócrates pensaria diferente disso, né? Então faltaria para a sofística, e é isso que também percebe o Sócrates, como percebe o Platão, uma ideia de totalidade. A sofística não tem uma concepção de totalidade. Ela tem muita coisa com que ela lida, tem muitas coisas que ela percebe, mas ela não consegue fazer uma investigação da totalidade. Ela tem dados, inúmeros dados, mas com esses dados ela não tem nada além dos dados, ela não tem uma investigação da totalidade e ela tampouco tem uma busca pela verdade, e é a isso que o Sócrates está se opondo, né? Falta, portanto, para a sofística, em outras palavras, o que a gente talvez poderia dizer hoje, falta um conceito. Não há um conceito muito claro. E por isso a gente vai ter o grande campo de oposição, que talvez é um dos campos de oposição mais famosos da história da filosofia e da história dos debates, que é o debate entre retórica, aqui representada pelos sofistas, e a filosofia, representada pelo Sócrates. Notem que a retórica, ela traria no seu bojo, né, traria dentro de si toda a força da positividade. Então ela acredita saber algo sobre alguma coisa e expõe esse algo, né, de maneira retórica, com a própria retórica. E a filosofia traria, pelo contrário, a dúvida. E aqui, essa forma de dúvida que é explorada pelo Sócrates, e o Kierkegaard recupera bem, ela, na verdade, é a dúvida mais forte que tem.
Talvez ela é a dúvida no seu formato irônico, por assim dizer. E ela é, portanto, a pura negatividade. Então, de um lado, você tem uma afirmação positiva, né, pela retórica, e do outro lado, você tem a negatividade irônica e forte do Sócrates, ou seja, aquilo que não deixa nada pela frente. Talvez um dos exemplos mais cabais onde isso acontece, a gente pode perceber num diálogo que a gente falou aqui, que é o diálogo Protágoras. Ali o Sócrates e o Protágoras são dois personagens típicos, cada um num campo, né? O Sócrates está ali, por exemplo, defendendo a virtude única, né? E uma concepção sobre a verdade, e o Protágoras está defendendo a virtude múltipla, né? Isso aparece bem claramente aqui para o Kierkegaard, né? E os Sócrates e os sofistas, na verdade, percebe o Kierkegaard, não falam a mesma língua. Por isso Sócrates não é aceito. Tanto o problema do Sócrates ser condenado pela cidade de Atenas, como do Sócrates também não ser aceito nos círculos sofísticos, é porque talvez eles não falem a mesma língua. Veja, porque a perspectiva da qual eles partem são perspectivas diversas. Por um lado, os sofistas falam do que é positivo e acreditam dar uma definição cabal sobre tudo, avaliando um pouquinho de cada coisa, que é isso que se chama de cultura geral. E o Sócrates faz inúmeras questões, parte, na verdade, de uma negatividade e não acredita não saber efetivamente o que são essas coisas. E por isso continua investigando o que são essas coisas. Mas por isso continua também colocando dúvidas sobre aquelas certezas que os sofistas apresentavam. Então veja, parece, né, e isso o Kierkegaard observa bem, parece que eles não falam a mesma língua. Ou seja, eles partem de perspectivas muito diferentes e talvez nunca poderiam se encontrar mesmo. Porque de um lado você tem a positividade, de outro lado você tem a negatividade. E como é que você poderia chegar a um tipo de consenso entre duas posturas que parecem tão diversas, né? Isso é um ponto bastante importante de ser aceito, de ser percebido. E a gente poderia notar uma outra coisa, né? Nesse texto, o Kierkegaard fala literalmente uma frase nessa parte da obra que merece nosso cuidado. Ele usa uma frase chamada que o Sócrates se importava com uma coisa que se chamava o silêncio da verdade. Veja, uma coisa que os sofistas mais faziam, né, era falar o tempo todo, falar sobre todos os assuntos, falar sobre cultura geral, dar explicações àqueles que pagavam por essas explicações, dar saídas, dar soluções, dar técnicas. E, ao contrário do que parece que os sofistas estão propondo, o que o Sócrates parece que propõe é uma espécie de grande dúvida. E quando ele propõe uma grande dúvida, parece que não há outra atitude diante disso a não ser o silêncio. Em outras palavras, a gente tem um jogo aqui muito interessante entre o falatório dos sofistas e o silêncio socrático. Então, o silêncio como um tipo de pausa também no tipo de pensamento. O silêncio como um tipo de pausa para poder refletir sobre o que estava sendo dito. Então, porque se a gente não tem silêncio, a gente só tem fala o tempo todo. E ao ter fala o tempo todo, a gente não tem espaço para reflexão. Então, no fundo, é muito curioso, porque é como se os sofistas estivessem querendo propor, e o Kierkegaard vai falar isso numa outra obra futura sua, quando ele vai falar da crítica do cristianismo. O Kierkegaard dá um exemplo muito curioso, que ele fala que na nossa época, às vezes as pessoas não precisam de mais comida, elas precisam de um vomitório. Elas precisam colocar o dedo na garganta e porque elas estão repletas de comida, elas estão passando mal. E por elas estarem passando mal, elas precisam vomitar. Um corpo que passa mal com excesso de comida não precisa de mais comida. Precisa vomitar o que está ali para poder voltar a ficar são. Então é muito curioso pensar se o Sócrates não é uma espécie de vomitório, se ele não representa uma espécie de vomitório. Alguém que coloca também o dedo na nossa garganta, não para que a gente tenha que engolir mais coisas, mas para que a gente possa se livrar das coisas que estão fazendo mal ao nosso corpo. Né? Ou seja, tem a busca pela sanidade, né? Nesses tempos em que se fala tanto. Então é muito curiosa essa frase de a verdade exige um certo silêncio.
A verdade precisa de silêncio, né? E os sofistas são aqueles que respondem tudo a todo tempo. E o Sócrates não é aquele que responde tudo, é aquele que pergunta sobre tudo a todo tempo. Não é aquele que tem respostas, mas é aquele que tem perguntas, né? Isso seria muito interessante da gente imaginar. Um educador brasileiro, professor Rubem Alves, dizia que se vende aos montes, ainda nos dias atuais, curso de oratória. E ainda hoje se encontra muitos cursos de oratória sendo vendidos o tempo todo. Aí, de uma maneira jocosa, ele sempre dizia que nunca ouviu falar de um curso de escutatória, nunca ouviu falar de alguém que ensinasse a arte de ouvir. E a arte de ouvir ela é muito importante para pensar, muito mais do que talvez a gente imagina. Então, talvez seria interessante pensar que essa reflexão ela está bem no bojo de uma reflexão muito socrática, né? Por assim dizer. Então, essa fala desmedida dos sofistas se opõe, portanto, ao silêncio socrático. E o Kierkegaard vai dizer que é exatamente aqui que reside o diálogo. Ora, se o Sócrates priorizava o diálogo, se ele aparece como personagem dos diálogos de Platão, né? Se o diálogo é o método, só pode haver diálogo quando há uma pausa. Se não há uma pausa, não acontece um diálogo, pode acontecer uma aula monólogo. Então ele diz, se a riqueza do Sócrates estava no diálogo, e a gente percebe que nas réplicas, nas tréplicas, nas conversas, em como é que as ideias eram desenvolvidas, era isso que fascinava a filosofia socrática, ela não seria a mesma coisa se a gente tivesse o Sócrates falando, mas mais ninguém falando. Se a gente tivesse só a fala do Sócrates e mais ninguém falando junto com Sócrates, né, ou falando depois de Sócrates, enfim, fazendo a interlocução. Então é muito rico perceber, e o Kierkegaard percebe isso bem, que a filosofia do Sócrates ela é um diálogo. E às vezes isso é óbvio, mas nem sempre o óbvio é lembrado. Então ele lembra que para a filosofia do Sócrates ser um diálogo, ele está além da sofística. Ou seja, ele não tem um ensinamento pronto para dar. E por isso ele pode dialogar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sobre qualquer tema, em qualquer circunstância. E a qualquer momento é momento do diálogo estar presente. E o diálogo, não esqueçamos, tem um logos presente. O diálogo é sempre a gente perseguir o logos através de uma fala. Não é um conversatório vazio sobre um tema qualquer para ocupar o espaço. Não é uma conversa tola, mas o diálogo é perseguir um tema, mas perseguir um tema através do logos, que era o que o Sócrates tentava fazer em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? Isso é a riqueza, né, da filosofia socrática e talvez aquilo que mais deveria nos inspirar, né, na medida em que a gente pensa o Sócrates como uma espécie de pai fundador da filosofia, né? Outra coisa para a qual o Kierkegaard chama atenção no texto é sobre a liberdade da subjetividade. E é algo que sempre vem junto com a ironia. Notem que o Kierkegaard é conhecido como um autor, se vocês pegarem aí qualquer manual sobre a história da filosofia, vão perceber muita gente falando da importância da subjetividade no Kierkegaard, que o Kierkegaard era um pensador que ressaltou bastante a subjetividade, que a subjetividade, conhecer as coisas a partir de si, o eu era um tema importante, o indivíduo, né, e tudo mais. Isso tudo é verdade, mas é muito significativo a gente pensar que o tema da subjetividade tem uma relação intrínseca com a ideia da ironia. Na ironia você tem o pensador negativo, você tem o pensador negativo transbordante, você tem o nada, você tem o esvaziamento, mas na ironia você tem também muito marcadamente a ideia da subjetividade. A ironia não pode existir nas coisas, não pode existir solta no ar. A ironia existe no indivíduo, num sujeito, numa pessoa concreta. É esta pessoa que pode perceber as coisas através da ironia, se a gente quiser pensar assim em Sócrates como um método. Então a ironia e a subjetividade estão ligadas desde o início. E se a gente quiser imaginar que o Kierkegaard é um autor que privilegiou no decorrer da sua obra a subjetividade, não é despropositado então que ele tenha começado a sua obra pela ironia.
E a ironia, aos olhos do Kierkegaard, ela não é nunca o ponto de chegada, né? Não é o ponto para o qual a gente luta para chegar na ironia, mas é sempre o ponto de partida. Uma das suas teses diz isso aqui na obra, né? Ele tem as teses no início da obra e uma das teses diz isso, que a ironia é uma espécie de momento de partida. Diz a tese, quer ver? Eu vou ler para vocês. A tese, literalmente, né? As teses que se colocava antes do texto, sempre no início da tese. A última tese, a 15ª tese do conceito de ironia, diz assim: como toda filosofia inicia pela dúvida, assim também inicia pela ironia toda a vida que se chamará digna do homem. Então a ironia é sempre o ponto de partida. E para o Kierkegaard também ela é um ponto, é uma postura em relação à vida, ela é um ponto de vista em relação à vida, né? Isso é bastante importante notar. Então, para ele, e aí isso ele vai apontar aqui já mais no final do texto que a gente está falando hoje, que a ironia tem uma validade histórica universal. Sócrates é grande, porque a gente percebe Sócrates na história universal. Mas ao mesmo tempo não é só porque a gente percebe na história universal, é porque a gente percebe na nossa história, na nossa interpretação sobre Sócrates. Então a validade do Sócrates é na história universal, mas é a validade na história universal para nós também. A ironia, diz ele também, é uma espécie de espada, que às vezes pode ferir o outro, às vezes pode ferir a gente mesmo. A ironia e a subjetividade, portanto, são interligadíssimas, né? Como a gente estava falando aqui agora. E a ironia comporta em si um certo pensamento que é aquilo que os céticos, os epicuristas, chamavam de uma certa ataraxia, né? Ela traz uma certa tranquilidade, mas ela é uma certa tranquilidade de saber os nossos limites, a nossa finitude, o que a gente pode e o que a gente não pode. Então, nesse sentido, para o Kierkegaard, a ironia foi uma grande reformadora do helenismo grego e da sofística. Ela talvez trouxe perguntas onde só tinham certezas, né? Ela trouxe dúvidas onde só tinham afirmações. E ela colocou essa sociedade para pensar e essas pessoas talvez para pensarem sobre si mesmas, e para pensar, investigar, ir a fundo nas questões, não apenas tratá-las de maneira superficial. E talvez a ironia suprema é porque a gente nunca sabe disso, e por isso para o Kierkegaard, né, como também parecia para o Platão e para o Sócrates, a ironia tem um componente divino. A gente não consegue saber as coisas, talvez só a divindade saiba as coisas em plenitude. A gente, talvez para pensar como pensou o escritor brasileiro Guimarães Rosa, a gente desconfia de muita coisa, sabe de muito pouco, mas talvez a resposta não esteja conosco, talvez esteja com uma divindade ou com qualquer outra coisa, né? Então a ironia, ela é ao mesmo tempo esse início e essa possibilidade, esse ponto de onde nós partimos, né? E esse ponto de vista para enxergar as coisas. E aqui talvez, né, portanto, tem esse aspecto da negatividade, né, e desse confronto de pensar negatividade e positividade, né, em Sócrates. Em que medida seu pensamento negativo encaminhou a história da filosofia, em que medida ele foi negligenciado pela própria história da filosofia, que parece que pensava que era feio pensar do negativo, melhor era pensar o positivo, e o Sócrates acabou virando uma nota de rodapé na história universal. E ao mesmo tempo, uma questão interessante para a gente imaginar é sobre o limite do conhecimento da ironia. Ou seja, se a ironia, se haveria uma possibilidade aqui, um limite epistemológico, né, da ironia. A ironia pode conhecer ou ela se basta e talvez ela para antes do conhecimento, né? Ela chega antes do conhecimento. E essas são questões que acho que o Kierkegaard levantou, e talvez aqui ele distingue-se um pouco do Hegel, que acreditou um pouco na ironia como ignorância fingida, acreditou aqui que era um modo de se portar, e o Kierkegaard pensa que essa é uma postura socrática diante da vida, é um ponto de vista, tem mais força, né, do que pensar isso, mas, embora ele concorde com Hegel algumas coisas aqui, parece que há uma distinção na medida que ele pensa um ponto de vista do Sócrates, tá? Fico por aqui e aí a gente, na semana próxima, a gente vai falar um pouco sobre o Nietzsche, a interpretação a partir do problema de Sócrates que aparece no Crepúsculo dos Ídolos. É isso, gente. Saúde e paz para todo mundo.